Magnata!s. Charles Morris. Well, it's down yonder on the Chattahoochee. It gets hotter than a hoochie coochie. We laid rubber on the Georgia asphalt. We got a little crazy, but we never got caught. Prefácio. Não há um ranking oficial de país mais poderoso do mundo, mas por volta de 1895, os Estados Unidos tinham claramente ultrapassado os outros. Na época, pouca gente reconhecia isso. Em 1899, os funcionários do governo britânico ficaram apenas incomodados quando perceberam que teriam de financiar a sua Guerra dos Boeres nos Estados Unidos. Entretanto, pouco mais de uma década, os britânicos quase entraram em pânico com a possibilidade de que os Estados Unidos apoiassem a Alemanha com seu poder financeiro. Os Estados Unidos tinham a maior população entre as nações industrializadas e eram o país mais rico sobre todos os critérios: renda per capita, disponibilidade de recursos naturais, produção industrial, valor das terras produtivas e fábricas. O país dominava os mercados mundiais, além de aço e petróleo, além de trigo e algodão. Tinha um grande excedente na produção de bens e ganhava destaque e importância nos serviços financeiros. Seu povo era o que tinha mais mobilidade, mas era o mais produtivo, o mais inventivo e, em média, o mais bem educado. Os americanos não tinham muito a dizer ao seu favor na literatura e nas artes, mas essa hora chegaria. Tampouco tinham o maior exército e nem de longe a maior marinha. Mas ninguém com alguma inteligência duvidava que essas deficiências podiam ser remediadas com apenas alguns anos de atenção. As sofisticadas elites europeias ficaram chocadas quando começaram a compreender a escala e a velocidade da ascensão americana. Cerca de 3 décadas antes, os Estados Unidos ainda estavam divididos por uma sangrenta guerra civil e ganhavam a vida com a exportação de algodão cru, grãos e madeira, em troca do excedente das manufaturas europeias. O ritmo do crescimento americano foi o mais rápido da história, pelo menos até que os países da região do Pacífico iniciassem sua corrida em direção à luz do sol, um século mais tarde. Os Magnatas é a história desse salto, contada principalmente sob a perspectiva de um punhado de homens extraordinários que estavam na vanguarda deste movimento. Mas enquanto grandes homens podem dominar épocas históricas, eles nunca são toda a história. Os Estados Unidos dos magnatas, na verdade, eram um país diferente dos outros. Portanto, as histórias são entremeadas com um relato das características dos Estados Unidos e de seu povo, que o transformaram em terreno tão fértil para a transição. Nos últimos anos da Guerra Civil, Andrew Carnegie, John D. Rockefeller, Jay Gould e John Pierpont Morgan tinham cerca de 30 anos, todos nos primeiros degraus de suas carreiras. Em uma era de homens ricos e poderosos de dimensão fora do comum, não houve outros com papéis tão importantes em dar forma e direção ao rápido crescimento americano. Eles forçaram o ritmo, levaram a transição a escalas cada vez maiores, e, para o bem ou para o mal, impuseram marcas pessoais na economia nacional que persistiram por grande parte do século XX. Eles eram pessoas bem diferentes. Carnegie, Rockefeller e Gould se aproveitaram do gosto nacional pela velocidade, da obsessão em seguir em frente e da tolerância com o experimentalismo para criar um dos mais puros laboratórios de destruição criativa da história. A maioria dos homens de negócio da época acreditavam em mercados organizados e lucros razoáveis.
mas esses 3 chegaram para abalar as estruturas. Morgan era o regulador, sempre a favor de refrear a concorrência nociva, sobretudo do tipo normalmente promovido pelos outros 3. A indústria siderúrgica americana estava se transformando em um cartel confortável quando Carnegie começou sua carreira arrasadora. Ele não era um homem de tecnologia, mas um hábil consumidor de invenção. Suas usinas sempre eram as maiores, as mais automatizadas e com maior enfoque na redução de preços. Ele tinha um mantra de negócios bastante simples: corte custos, aumente a participação, ganhe escala. Os lucros eram consequência. Gold era um provocateur, um mestre dos mercados de títulos públicos, como nenhum outro antes. E como poucos depois dele, que sempre estava no ataque, estendendo e muito os limites do possível às novas alturas. A arena de Gold era as ferrovias e o telégrafo, a infraestrutura crítica do período. As ferrovias antes da Guerra Civil tinham se expandido com cautela e quase sempre com lucratividade, com cuidado de se restringirem aos seus territórios naturais e solucionando conflitos com cavalheirescas reuniões de um grupo restrito. Esses pools das ferrovias eram como os cartéis do aço para Carnegie, alvos parados à espera de um ataque. Rockefeller talvez tenha sido o maior visionário e o administrador supremo. Ele assumiu o controle dos mercados do petróleo mundiais com enorme rapidez e facilidade. Antes mesmo que a maioria das pessoas percebesse, e mesmo enquanto dava ao mundo sua primeira lição sobre o poder da distribuição em larga escala. Uma hoste de outras empresas seguiu sua liderança. Uma década depois de Rockefeller vender seu querosene pela primeira vez no Extremo Oriente, os frigoríficos americanos tinham centros de distribuição na China e no Japão. Morgan, a figura mais tradicional dos 4, era o único americano em que os financistas estrangeiros confiavam. Após servir de mediador para os fluxos de capitais cruciais que sustentaram o ritmo extraordinário do investimento americano, ele se transformou em uma protocomissão de valores mobiliários e até mesmo em um protobanco central, estabelecendo as regras para as finanças corporativas, exigindo contabilidade honesta, o fim dos ganhos ilícitos e um tratamento justos para os acionistas. Carnegie, Rockefeller, Gold e Morgan teriam sido figuras dominantes em qualquer lugar, mas poucos lugares jamais foram tão abertos para pessoas de talento como os Estados Unidos pró-guerra civil. E nos Estados Unidos, nenhum campo oferecia oportunidades tão ilimitadas quanto os negócios. A cultura manufatureira, radicalmente diferente dos americanos, seu culto do empreendedor inovador, sua obsessão em prosperar, mesmo por parte das pessoas comuns, e seu entusiasmo pelo novo, a nova ferramenta, o novo produto de consumo, eram todos únicos. A ascensão final das grandes empresas por volta da virada do século pode ser chamada de maneira apropriada de a Era de Morgan, que assegurou e exigiu controle no momento em que o grande crescimento americano começava visivelmente a perder energia. Na verdade, ele ajudou a desacelerá-lo. Com Gold morto e Carnegie de fora, depois que Morgan comprou o controle da USA Steel
tornou a impor uma versão cortês de mercados organizados e preços administrados. A USA Steel foi o paradigma de uma grande onda de consolidações, muitas delas secretamente planejadas por Morgan. As consolidações de Morgan representam tanto o ponto crucial quanto o fim da história. Foram necessários mais de 75 anos e o ataque direto do Japão e de outros países para que as empresas americanas compreendessem até que ponto tinham vivido do capital legado pelos magnatas do século XIX. Os pais fundadores do superpoder industrial americano. Notas de rodapé. Guerra dos Boeres. Primeira, em 1880 a 1881. Segunda Guerra dos Boeres, 1899 e 1902. Foram travadas entre os britânicos e os colonos de origem holandesa, francesa e alemã, na África do Sul. Tratou-se de um conflito que visava cessar o processo de independência das colônias, e daí a comparação. Agradecimentos. Um dos prazeres desse livro foi a descoberta de como era fácil, por meio de buscas na internet e e-mails, ter acesso a grandes estudiosos com perguntas ou propostas para a sistematização de acontecimentos. Recebi muitas respostas de várias páginas, as quais levaram a mais mudanças. Uma palavra de agradecimento especial a Ken Warren, talvez o maior especialista em história da indústria siderúrgica do século XIX, com quem mantive longa correspondência e que depois leu o manuscrito inteiro, poupando-me de vários erros. Minha gratidão também a Nancy Bree, David Honchell, Douglas Arvin, Thomas Johnson, Maury Clan, Thomas Misa, Kleine Pope e Merit Roy Smith. Minha estima também pelas bibliotecárias e arquivistas da Biblioteca do Congresso, a Biblioteca Pierpont Morgan, o Rockefeller Archive Center e a Historical Society of Western Pennsylvania. E uma palavra especial de agradecimento a John Alexander, do American Precision Museum. Charles Kaczynski foi um assistente de pesquisa competente e cuidadoso. A responsabilidade por erros e omissões, claro, é só minha. Charles Ferguson sugeriu a ideia original do livro e leu partes do manuscrito. Kim Malone, Dan Woods, Steve Ross, Andrew Kerr e Sam Solly leram a maior parte ou totalidade do manuscrito e fizeram muitas sugestões úteis. Mike Bessie foi, como sempre, uma presença bondosa e um crítico severo durante todo o tempo. Gostei de me reunir com Paul Golob na Times Book. Minha consideração por Robin Dennis por sua edição muito inteligente e profissional. E este livro ainda marca 20 anos de trabalho prazerosos com meu agente, Tim Seldes. Por último, meu agradecimento e meu amor para minha esposa, Beverly, que padeceu a produção de mais um livro com seu carinho e bom humor de sempre. Continua no próximo capítulo.
Não perca a próxima leitura. Te espero aqui no canal. Deixe seu like, compartilhe e até a próxima leitura. Valeu!